Paz, família, ativação, a gente está aqui com o tio Wesley e ele vai se apresentar para vocês. Graça e paz, ativação, vocês estão felizes? Eu me chamo Wesley, eu faço parte do corpo de liderança do Ministério de Adolescente da Igreja, o Ativação, e eu tô aqui com a Isabela para a gente bater um papo aí que eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. Amém? Tio, o senhor foi o último, né, que encerrou o tema, Minha Vida é uma Viagem, e a gente queria saber o que o senhor ministrou sobre Minha Vida é uma Viagem, o que foi mais marcante para você e que o senhor mais ministrou bem forte no seu coração. Amém. Quando eu estava preparando essa palavra, né, eu achei um tema bem desafiador, mas eu tenho vivido muitos dias de ousadia, assim, que eu digo na presença, né, o Senhor tem ministrado muito isso. E quando eu fiquei preparando essa palavra, o Senhor ministrou muito forte no meu coração, que se minha vida é uma viagem, eu preciso viajar com ousadia. Então eu comecei a preparar a palavra nesse sentido. Muitos adolescentes têm vivido a vida de qualquer forma, né, e achado que essa vida é só, né, não tem propósito, ou vai passar e a gente vai ter, né, daqui um novo tempo com o Senhor. Mas não, a gente tem que entender que a gente foi escolhido para esse tempo, vocês foram escolhidos para esse tempo, para realmente viver uma vida com ousadia. E quando eu falo uma vida com ousadia, é realmente viver a que a palavra do Senhor diz, que nós iríamos fazer obras maiores, que vocês iriam fazer obras maiores. Então vocês precisam colocar a mão, né, no enfermo e ele precisa ser curado. Então quando vocês entenderem que sua vida é uma viagem, vocês precisam colocar isso em prática. Então o Senhor ministrou muito forte isso no meu coração. E enquanto eu estava preparando a palavra, né, eu me lembro que eu estava no hospital com meu filho e eu vi uma pessoa, né, um rapaz, ele estava com o braço quebrado, eu contei isso na pregação. E ali o Senhor começou a ministrar forte no meu coração. Se eu quero viver uma vida com ousadia, eu preciso orar, eu preciso ter a fé de que o Senhor pode curar. E eu ali naquele momento eu fui lá, orei por esse rapaz, né? A cura não aconteceu, mas eu vi um despertar no meu coração para que a partir desse momento eu comece a viver realmente com ousadia. Então basicamente foi isso. Eu entendi que era isso que o Senhor queria falar, sobre ousadia, e para despertar essa geração para viver uma viagem e uma vida com ousadia. Amém. A gente sabe também que você tem esse chamado evangelístico, né? E falando sobre isso, que conselho você daria para os adolescentes que estão querendo começar a evangelizar, mas não sabem por onde começar? Vamos lá. A gente sabe que a palavra do Senhor diz que Ele busca pessoas disponíveis. A maioria dos adolescentes acha que precisa estar capacitado, precisa estar, orando muito, fazendo. Não, o Senhor só quer que você esteja disponível. Então o que eu costumo dizer para mim mesmo? Eu tenho certeza, sempre quando eu saio de casa, uma pessoa está disposta e está precisando ouvir uma palavra. Então eu sempre saio com uma palavra. Então, né, se você é adolescente que está me ouvindo, tio, eu quero começar a evangelizar, o que eu faço? Comece a liberar a palavra. Leia um versículo e saia com aquele versículo no seu coração e tenha na sua mente que você precisa liberar esse versículo. Então, primeiro, você precisa conhecer a Jesus. Não tem como você falar do amor de Jesus se você não conhece a Ele. Então eu tenho isso dentro do meu coração, que em todo lugar é lugar para falar da palavra de Deus. Então eu falo da palavra no meu trabalho, eu falo na igreja, eu falo no banheiro, eu falo onde eu estiver. Por quê? Porque eu conheço a Jesus e eu sei o que Ele fez na minha vida. Então às vezes, né, muitos adolescentes têm essa dificuldade de evangelizar, de falar de Jesus, porque ainda não conhece Ele ou porque nunca teve uma experiência com Ele. Então às vezes é isso que está faltando. Então o conselho que eu posso dar primeiro é: conheça Jesus e esteja disponível. Quando você entender que não é nada sobre você, não é nada sobre mim, não é nada sobre ninguém, é sobre Ele, você vai começar a fazer. Então, assim, às vezes você acha que precisa ser uma palavra, não. Às vezes um abraço já é uma forma de evangelizar. Às vezes o seu comportamento na escola já é uma forma de evangelizar. Então, assim, o conselho que eu posso deixar é o quê? Esteja disponível e sim, receba o chamado e fala: Senhor, eu vou fazer. Se é um abraço, se é uma palavra, independente do lugar. Então, sim, é isso que eu quero deixar, né, como uma resposta para esse adolescente ou para você que está querendo iniciar nesse projeto de evangelismo. Amém. E a gente sabe também, né, que você se converteu jovem. E como que foi? O que mais te marcou assim na caminhada aí? Faz um pouco mais de 5 anos, né, que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus. E como a maioria de vocês que deve estar me escutando já deve ter ouvido falar da minha vida, eu era uma pessoa que fiz muita coisa errada, né? Como eu era do mundo, não vim de um berço evangélico, então eu bebia, cheguei a usar droga, forniquei. Então, assim, todo tipo de pecado sexual, promíscuo, eu digo que eu pratiquei. Então, o meu processo de conversão foi um processo, assim, que eu digo bem radical. E como que foi? Antes de eu me converter, eu conheci um colega que ele era do mundo junto comigo, e Deus, né, encontrou ele primeiro. E como ele andou muito tempo comigo no mundo, eu olhava para a vida dele e falei: cara, meu Deus, se Deus fez na vida dele, e eu creio que realmente pode fazer na minha vida.
E ele é um cara, ele é um jovem também bem da pá virada, né? E aí eu olhando para a vida dele, eu vendo a conversão dele, eu comecei a realmente ver Jesus na vida dele. E aí através da vida dele, ele me convidou para ir na igreja, né? E eu aceitei o convite. E a partir desse momento eu comecei, né, a conhecer Jesus, eu comecei a vir na igreja, eu comecei a ficar apaixonado pela palavra, eu comecei a entender o que Deus tinha para minha vida. E ali eu digo que eu fiz um 180, né? Eu falei, cara, eu preciso abandonar tudo. E aí eu abandonei as minhas práticas do pecado na vida sexual, eu abandonei a bebida, eu abandonei tudo aquilo que eu fazia, eu deixei de lado. Então assim, eu falo que a minha conversão foi uma conversão radical. Por quê? Porque realmente eu entendi o que Jesus tinha na minha vida e eu entendi os livramentos que Ele me deu. Eu acho que isso foi o mais marcante, porque eu comecei a fazer um check-up na minha vida. Eu falei, cara, às vezes que eu andei de moto correndo, bêbado, e eu vi os livramentos, né? Eu tenho um testemunho muito forte com moto, porque teve um dia, né, que eu tava andando de moto, e eu tava indo para uma adega beber, e eu já tava bêbado já, e ali acho que vocês devem conhecer o São Paulinho, eu contei esse testemunho num podcast, né, há um tempo atrás, e eu fui ali correndo de moto, e tinha uma rotatória, e eu não consegui fazer essa rotatória. E acabou que eu passei direto, né, ali perto de São Paulinho, quase que eu acabei batendo a moto ali. E ali eu digo que eu estava bêbado, mas na hora eu fiquei são. Eu levantei meu capacete e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E ali o Senhor falou comigo e eu voltei embora para casa refletindo. Então ali daquele momento em diante, já acompanhando a vida desse amigo, eu decidi, falei, cara, eu preciso, né, realmente ir para Cristo, porque senão eu vou acabar fazendo besteira. Então eu digo que o meu processo de conversão foi realmente radical, pelos livramentos que eu tive e por entender o que Deus tinha na minha vida. E já faz mais um pouco de 5 anos que eu me converti, e tem sido tempos que eu tenho vivido com Deus tremendo, né? Tenho vivido experiências que realmente só o Senhor podia me dar. E eu creio que o que Deus tem feito na minha vida é fruto de oração de muitas pessoas, né? Ao redor da minha família, que eu creio que o que eu estou vivendo hoje foi realmente uma renúncia lá atrás, que foi através dessa conversão. Amém. Agora, para encerrar, finalizar, o que você daria um conselho hoje para um adolescente que está começando a caminhada com Cristo? Vamos lá. Eu acredito que esse conselho vai ser muito valioso. Por quê? Porque foi o que eu fiz. O maior conselho que eu possa dar para você, adolescente, que está iniciando a sua caminhada com Cristo, seja radical. Como assim radical? A gente sabe que o desafio do mundo, né, os prazeres do mundo, que o inimigo coloca, prazer da carne, bebida, prazer sexual, se você não for radical, você não vai conseguir vencer. E foi o que eu fiz. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu sabia de tudo que eu já tinha praticado, eu sabia dos prazeres do mundo, e eu precisei ser radical. Existe um ditado no mundo, né, que fala assim, que mente vazia é oficina do diabo. Então eu entendi que eu não podia ficar, né, seja um final de semana, seja um dia de semana, sem vir na casa do Senhor, sem buscar o Senhor. Por quê? Porque senão eu ia buscar o pecado. Então o que eu fazia? Eu me recordo que de segunda a segunda eu estava na igreja. Então eu fui de uma forma tão radical para realmente não dar brecha. Então se você está iniciando sua caminhada com Cristo, você precisa ser radical. Eu digo que eu ia nos cultos de adolescente, eu ia nos cultos de jovem, domingo de manhã eu estava na igreja, domingo à noite eu estava na igreja, tinha café de jovens, eu estava. Por quê? Porque eu sabia das minhas dificuldades. Então você que sabe que está iniciando uma caminhada com Cristo, se você não for radical, você não vai conseguir vencer. Então esquece o que as pessoas estão dizendo, esquece o que o mundo está dizendo. Nossa, você agora está... Eu ouvia muito isso. Agora você está sendo radical demais, você está parando de fazer isso, parando de fazer aquilo. Por quê? Porque eu sabia de onde Deus me tirou. Então, se você quer realmente iniciar uma caminhada com Cristo, você quer viver os propósitos que Ele tem para você, você precisa ser radical. Então vai se levantar muitos convites de amigos, vai se levantar muitas ofertas do inimigo para você fazer coisas que você estava deixando de fazer. Mas se você estiver com os olhos em Cristo, você estiver sendo radical, você estiver buscando ao Senhor, você pode ter certeza que você vai conseguir. Então o maior conselho que eu posso dar, e foi o conselho que eu fiz para mim mesmo, é ser radical. Seja radical na busca ao Senhor, seja radical na leitura da palavra, seja radical em vir à casa de Deus, e você pode ter certeza que você vai conseguir. Amém? Amém, gente. Essa foi a nossa entrevista. Deus abençoe, tio. Amém. Tamo junto.